Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um seminário. Bom, o primeiro seminário de propostas e projetos. O grupo que vai estar envolvido hoje nesse seminário será eu, o Daniel, o Igor, o Leonardo, o Vitor e a Vitória, certo? O grupo escolheu para falar, como está escrito aí, sobre quantidade de movimento dentro do conteúdo de mecânica, que é um conteúdo um ramo da mecânica que é bem abrangente. Nós vamos focar na discussão dos projetos de ensino de física, esse tema em específico, tá? E a gente vai trazer aqui essa discussão, talvez uma análise comparativa entre os projetos, alguns pontos positivos, pontos negativos, e fazer uma análise geral sobre cada projeto. E a ideia é que nós vamos trazer dois projetos, certo? O PSSC e o GREF. Mas antes de entrar direto neles, em falar propriamente deles, a gente fez uma discussão sobre critérios que nós queremos discutir, critérios que nós queremos ter em mente, por exemplo, na hora da análise. E entramos talvez numa outra problemática que seria ter critérios que sejam um número de critérios muito grande, que talvez se perca a análise, ou que você tenha critérios que estejam dentro de outros critérios e que muitas vezes só está repetindo uma análise. Então, nós escolhemos três principais critérios para a discussão. E esses três são os seguintes: nós chamamos o primeiro de recursos, tá? Aqui tem um resuminho para cada um deles, e o recurso seriam conteúdos geradores de interesse, uma posição bem estruturada que permite uma leveza no aprendizado sem perder o rigor, certo? Então, justamente quais são as ferramentas que o projeto que utiliza, né, para prender a atenção do aluno, para que ele continue ali interessado em saber qual é o próximo conteúdo, o que vai acontecer, quais são as consequências disso e etc. Tudo isso que seja bem estruturado para a percepção do próprio aluno de progresso, de estar ali, olha, isso vai gerar isso e etc. Ou talvez também gerando essa dúvida, pô, mas se isso acontece, qual é o próximo passo, etc. Bom, isso tudo com uma certa leveza no aprendizado, alguns conteúdos que possam ser mais pesados se transformando em algo mais plausível e leve, mas claramente sem perder o rigor em tudo isso. Tá, claro, a gente sempre quer que o aprendizado seja alguma coisa não tão pesada, que não seja um fardo, mas que também a gente não pode perder o rigor em prol disso. Então, vamos ver se os projetos conseguem fazer esse equilíbrio, essa balança, para ter tanto a leveza quanto o rigor. O segundo critério é a aplicabilidade, tá? Permitir que o aluno possa desenvolver habilidades científicas, questionar e estruturar o caminho para a resolução, fugir completamente daquelas resoluções prontas, mas sim dar as ferramentas para que o aluno possa desenvolver esse questionamento e desenvolver o raciocínio para a resolução. Às vezes, algumas questões já são mais comuns e você nem sabe muito bem por que você está fazendo aquele caminho, mas você sabe que o resultado vai dar certo. Então, será que o projeto ele permite que o aluno possa desenvolver essas habilidades por ele e talvez dar uma questão um pouco mais complexa, mas que ele consiga desenvolver alguns raciocínios e consiga até chegar numa resolução plausível, sabendo quais foram os passos que ele percorreu? Bom, e o terceiro critério, nós vamos fechar uma trinca de critérios, vai ser a chamada problematização. Esse é um tema que sempre volta, então, exemplos que permitam conectar a realidade do aluno ao seu conhecimento. Experimentos que vão ao encontro da realidade do aluno e da escola. Claramente, talvez um dos maiores dilemas que nós temos ou que ouvimos eu não vejo isso na minha vida, esse conteúdo não está sendo, eu não consigo entender ele ao meu redor. Então, algumas problematizações podem ajudar a conectar o que o aluno ou aluna lê, aprende e traz para a realidade dele, para que ele consiga ter uma absorção e também uma compreensão da realidade, do conteúdo, como aplicar. E agora, tendo esses critérios em mente, vamos entrar no PSSC. Tá? Falar um pouco sobre as propostas e a estrutura do projeto. O contexto histórico do PSCC é extremamente importante para entender como ele é e por que ele é assim, né? O projeto ele foi desenvolvido em 1950 nos Estados Unidos, sim, ele é um projeto americano, e a tradução para ele
seria algo como Comitê de Estudo de Ciências Físicas, né? Então, quando você vai ter o PSSC nessa época, ele com certeza vai sofrer influência, é um período que tem uma grande movimentação no mundo, envolvendo ciência, tecnologia, avanços grandes nessa época. E os materiais eles foram traduzidos, eles foram utilizados na educação básica ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Tiveram algumas dificuldades que não permitiram a permanência dele aqui no Brasil, mas durante os anos 1960 e 1970, ele foi ao redor do mundo utilizado por algumas educações básicas, né? E a influência do período histórico pode ser claramente vista. A corrida armamentista, o final da Segunda Guerra Mundial, com certeza foram alguns fatores que influenciaram de como foi criado e também estruturado o PSSC. Por exemplo, os livros têm alguns exemplos sobre balística e foguetes que possivelmente são consequência do momento histórico, por exemplo, da Guerra Fria, que influenciou que ele tivesse essa maior, entre aspas, caracterização sobre esses problemas e esses fatores que estavam influenciando a época. Tendo isso em mente, o PSC é dito como uma revolução na estrutura. E falando sobre a proposta e estrutura do PSC, por exemplo, a estrutura dele vai ser dividida em 4 volumes. O primeiro volume será Universo, segundo, Ópticas e Ondas, terceiro, Mecânica e o quarto, Eletricidade e Estrutura Atômica. Essa sequência, na verdade, não era algo tão comum. Muitas vezes a posição delas era diferente, mas o PSC traz essa ideia com o propósito de formar futuros cientistas. Como foi dito, o contexto histórico ali era de corrida, era de tentar os maiores avanços em menos tempo, e então a ideia de você mudar o conteúdo, a ordem, para uma coisa que fizesse com que você conseguisse formar mais cientistas, ou pelo menos você formasse pessoas que tivessem um pensamento como um cientista, você muda a estrutura para conseguir isso. E essa pedagogia ela foi extremamente inspirada no Brunner, que defendia um currículo baseado na estrutura das disciplinas. Ele tinha muito a ideia de uma metodologia ativa, talvez a gente pudesse comparar, algo que fosse totalmente, que o aluno pudesse estar interagindo, que tivesse ali motivado, mas que o aluno tivesse sempre envolvido de um modo ativo. O material ele é composto por textos positivos, experimentos e filmes, todos eles com a intenção de proporcionar um conhecimento prático e teórico, porque quando nós vemos cientistas, os cientistas eles têm uma carga teórica, mas também uma carga prática. O teórico vai ajudar muito no raciocínio e a parte prática vai ajudar na criação de novas tecnologias e com certeza esse conjunto é o que faz com que o PSC seja, por exemplo, muito diferente em relação aos outros que vieram anteriormente a ele. Ele tem um grande foco em textos expositivos, é o que mais você percebe quando você está ali com ele, e ele traz esses experimentos também. Ele tem um formalismo equilibrado, tendo a matemática como a descrição dos fenômenos. Ele não foca tanto em explicar a matemática, mas ela tem a matemática para descrever todos os fenômenos físicos. Os experimentos, como uma forma de entender o conteúdo e motivar o interesse pela ciência, ele tem até uma parte que vai trazer somente experimentos, a parte de laboratório, e tudo isso a gente pode retornar à questão do contexto e que eles querem formar cientistas. Mesmo que isso seja tudo direcionado a alunos de ensino médio, nós estamos vendo aqui uma proposta, um direcionamento bem forte e claro do que eles estavam pensando. E citando o próprio Brunner, a gente tem o seguinte: a atividade intelectual é a mesma em toda parte. A diferença é de grau, não de natureza. Ao estudar física, o aluno é um físico e é mais fácil aprender física comportando-se como um físico do que fazendo qualquer outra coisa. Então, essa ideia de você ter o aluno, a aluna ativo e vivendo o que seria mesmo ser um cientista, ser um físico, essa é a proposta do Brunner. Tanto que ele fala assim, né? É mais fácil você aprender se comportando como um. E esse é o projeto do PSSC. Como você pode ver, o contexto histórico e a formação do PSSC estão diretamente ligados. Todo o ambiente foi, com certeza, uma influência gigantesca para o que o PSC tinha de proposta e a estrutura também que foi criada para ele. E, por exemplo, o psicólogo Brunner foi a influência
para como ele está sendo estruturado para a formação de cientistas, e esses fatores são importantes para análise do próprio projeto. Fala pessoal, eu sou o Igor, eu vou falar sobre o Graph e as propostas e estrutura. Bom, começando com o contexto histórico do Graph, os trabalhos eles iniciam em 1984, que aí teve já alguns temas históricos que já se passaram, que foram a Segunda Revolução Industrial e também a Segunda Guerra Mundial. Também estava num contexto de Guerra Fria e estava ali quase já terminando a ditadura militar aqui no Brasil. Bom, esse projeto ele foi desenvolvido, ele começou ali com os coordenadores, pelos coordenadores que foram o Luiz Carlos de Menezes e a Yasuko Hosomi, que são professores do IFUSP. Depois o projeto do Graph ele foi abrangendo mais professores na Faculdade de Educação e também professores de escolas públicas. Bom, também pensando já no contexto histórico também, a pedagogia do oprimido, que foi um trabalho de Paulo Freire, que foi desenvolvido ali que foi publicado em 1968, ele contribuiu também para o desenvolvimento do Graph. Bom, sobre a proposta e estrutura do Graph, o projeto ele tem como proposta ali relacionar o ensino de física com a realidade, de forma a compreender ela. Então ele é estruturado em alguns livros que começam com a mecânica, a física do calor, a óptica e o eletromagnetismo. Ele utiliza ilustrações e esquemas para introduzir e simplificar os assuntos. E eu já tinha falado um pouco ali sobre o livro do Paulo Freire, e a metodologia do diálogo entre o professor e o aluno entra bastante por conta desse livro. O projeto do Graph ele é direcionado aos alunos de ensino médio e ensino técnico. A gente vai apresentar aqui uma entrevista que foi feita com um dos coordenadores do projeto do Graph, que é o Luiz Carlos de Menezes. Em 1983, eu dei um curso de extensão que se chamava Física das Coisas. E era um curso para professores da escola pública. O nome Física das Coisas era quase que uma brincadeira com as coisas que geralmente se ensina, que são as coisas da física. Em vez de ensinar coisas da física, eu fui trabalhar a física das coisas. Então, a física dos equipamentos, a física da atmosfera, a física do mundo. Que é o contrário de trabalhar só com o mundo da física, fazer equações com a cinemática e tal. E os professores acharam muito interessante, mas tinham dificuldade de colocar isso em prática. Então pediram um trabalho mais continuado junto com eles. Então eu fiz um projeto, pedi recursos, e a partir disso um grupo de professores da escola pública veio trabalhar conosco, com acadêmicos, para pensar uma reelaboração, uma reconcepção do ensino de física. Então, aí surgiu o GREF, o Grupo de Reelaboração do Ensino de Física, um grupo de 3 acadêmicos, Yasuko Hosomi, João Zanetti e eu, e uma dúzia de professores da escola pública. Começamos a reconceber a física, daí surgiu o GREF. Olá, meu nome é Vitória e agora nós vamos apresentar a análise do PSSC, de acordo com os critérios que mencionamos no início, e também vamos classificá-lo de acordo com as ênfases curriculares propostas por Douglas Roberts. Pode passar. Primeiro, para explicar os conceitos de quantidade de movimento, o livro utiliza conceitos de pré-cálculo, geometria e vetores, que poderia ser um empecilho para alguns alunos. Contudo, o material introduz esses conceitos em volumes anteriores, o que possibilitaria a compreensão do conceito de quantidade de movimento da maneira que é proposta pelo projeto. Sua linguagem é moderadamente acessível quando comparada ao Graph, e é suficientemente profunda em relação aos conceitos e à matemática envolvida. O material apresenta diversos gráficos, imagens e vídeos que facilitam a compreensão, como, por exemplo, esta figura, que mostra os vetores de velocidade e de quantidade de movimento de duas bolas que entram em colisão, este gráfico, que mostra a curva exponencial da desintegração radioativa do polônio, e este outro gráfico,
que apresenta a variação de uma força para introduzir o conceito de integral e de impulso. Pode passar. Segundo, apesar de muitas vezes apresentar exemplos que estão fora da realidade do aluno, o livro também problematiza situações do cotidiano para introduzir e exemplificar os conceitos de quantidade de movimento. Como, por exemplo, o capítulo referente ao assunto inicia sugerindo que os alunos comparem a força necessária para mover uma bola de tênis para mover um tijolo. Além disso, outras situações do dia a dia aparecem como o problema da figura, na qual duas pessoas se empurram. Além do mais, a proposta inicial do projeto era utilizar os experimentos como problematizadores e gerar questões que motivassem os alunos a investigarem conceitos de quantidade de movimento. Dessa forma, há no guia do professor uma indicação clara do momento adequado para realizar as experiências, auxiliando a efetuar essa integração. Por se tratar de um material que visa a formação de futuros cientistas, seria de suma importância problematizar o conceito de ciência na sociedade. Entretanto, os textos e vídeos só apresentam a ciência como a solução para os problemas da humanidade, sem nunca mencionar suas implicações éticas e sem mostrar possíveis consequências negativas que a ciência traria. Pode passar. Por fim, o PSSC se mostra acessível e aplicável a utilizar exemplos próximos ao dia a dia dos alunos e propor experimentos não muito complexos. Todavia, pensando na realidade das escolas brasileiras, experimentos relacionados à quantidade de movimento exigem materiais que podem ser inacessíveis, como os equipamentos presentes na figura. Bom, pessoal, depois de uma breve análise sobre o PSSC, a gente imaginou de tentar classificar ambos os projetos, né, primeiramente agora o PSSC, dentro das ênfases curriculares que a gente aprendeu na matéria. Bom, eu acredito que a ênfase de maior destaque dentro desse projeto é a ênfase da estrutura da ciência, que, como a Vitória mencionou, é um projeto que busca formar cientistas, né? Então, ele apresenta uma visão acadêmica e bem experimental da ciência. Tem até uma frase bem importante que contextualiza isso, que é a frase de um dos criadores do projeto, que ele fala: é necessário ser cientista para aprender física. A segunda ênfase, que eu acho que tem também bastante destaque dentro desse projeto, é a da fundamentação sólida, que também tem muito a ver com a intenção de se formar um cientista. Então, o livro apresenta uma linguagem muito próxima da linguagem científica, com conceitos de cálculo, de pré-cálculo, na realidade, de geometria e vetores, buscando futuramente que esse aluno ingresse em uma universidade dentro de um curso de ciências exatas. E a terceira ênfase, que também aparece bastante, é o desenvolvimento das habilidades, que se expressa, na maioria das vezes, dentro dos experimentos, né? O projeto ele apresenta guias experimentais que buscam desenvolver essas habilidades no aluno. Oi, gente, meu nome é Leonardo e eu vou fazer uma análise sobre o projeto do Greph. Como visto no vídeo anterior, o Greph foi criado para reestruturar o ensino de física e ajudar os professores a colocar essa metodologia em prática, baseada na física das coisas. O Greph possui uma linguagem simples que evita utilizar termos técnicos científicos, dando preferência a embasar a explicação em uma situação fácil de imaginar ou experimentar. O uso do termo quantidade de movimento, por exemplo, só aparece após a explicação teórica com base em situações cotidianas, referindo-se anteriormente ao termo como algo que se conserva. O projeto utiliza muito de imagens ilustrativas e lúdicas, estimulando visualmente o conhecimento. Imaginar a situação e a teoria atrelada a ela facilita a visualização do processo físico estudado. É complexo, por exemplo, para alguém que nunca teve um contato com a física, imaginar o contato, o choque ou a colisão entre duas partículas de massa m. E variar essas velocidades pode ser também muito abstrato. Porém, a colisão entre duas bolas de gude ou de bilhar se torna algo simples, uma vez que a maioria já teve experiências visuais análogas. E assim, variar a velocidade por meio de uma tacada mais forte ou mais fraca, ou variar a massa das bolas, se torna algo mais palpável. Durante a explicação teórica, o Greph não apresenta números, dados e fórmulas logo de cara. Ele primeiro exemplifica e contextualiza, propõe hipóteses de relações, como a diferença de intensidade da velocidade e da massa dos objetos,
em um sistema colidindo. Como isso influencia nos movimentos após a colisão. E depois que essa relação é bem construída com base em exemplos e ilustrações, é apresentada uma fórmula que sintetiza a análise, assim como gráficos de comparação e aumento significativo de textos explicativos pelo material. O uso dessa comunicação mais gradativa entre o lúdico científico e a apresentação de uma ciência mais analítica é essencial para que a problematização seja feita ao longo de todo o processo. No livro destinado ao professor, vemos claramente uma construção gradual e organizada do conhecimento, uma vez que se pensa antes na situação e em seus desdobramentos, depois começa uma análise a fim de explicar fisicamente a situação observada. No livro destinado aos alunos, vemos além disso problematizações finais feitas na intenção de manter o aluno pensando e discutindo o assunto, as quais são abordadas posteriormente no material didático, para que o aluno veja se o assunto foi anteriormente entendido. Analisando o material do aluno do professor, é possível ver discrepância significativa no quesito de análise de dados, gráficos e vetores. No material do aluno, essa rigidez científica não é nem de longe o foco do material, deixando quase exclusivamente para o professor a função de explicar e expor esses recursos da análise. A falta de apoio para isso no material didático dos alunos acaba proporcionando uma sensação de distanciamento com parte importante da construção científica de um assunto. A utilização de situações cotidianas e bem acessíveis faz com que os experimentos sejam comuns e fáceis de serem reproduzidos por todos os grupos de alunos. Exemplos de carrinhos e bolas de gude são facilmente reproduzidos dentro da sala de aula ou até na residência dos alunos. O uso de bolas de gude de diferentes massas e jogadas em diferentes velocidades, por exemplo, podem gerar grandes observações acerca da quantidade de movimento de cada sistema, mantendo o aluno entretido e crítico em relação às análises. Os alunos podem coletar os dados por si, analisar e concluir a partir disso, mostrando como é feita a construção do método científico. Enfim, pessoal, depois de uma breve análise do Graph também, a gente também tentou encaixar o projeto do Graph dentro de 3 ênfases principais. A ênfase que tem mais participação dentro desse projeto, a gente acredita que é a ciência do cotidiano, porque o projeto tem um enfoque de apresentar a física das coisas, né? Ele usa exemplos de carrinhos, de pescadores em barcos e coisas do gênero, sem tanto rigor assim, mas apresentando a ciência do cotidiano. A segunda ênfase seria o indivíduo como explicador. Essa ênfase aqui, ela não é plenamente atingida, mas ela desenvolve no aluno uma predisposição a explicar algumas coisas, porque o livro, o material do Graph, ao longo do texto, ele vai fazendo algumas perguntas, assim, às vezes retóricas, às vezes umas perguntas, desafios, que instiga o aluno a tentar explicar aquelas coisas e explicar a ciência do cotidiano, né? A física das coisas que ele sempre está vendo no dia a dia. E a terceira ênfase seria a autorrealização. Essa ênfase, ela tem uma participação um pouco menor dentro do projeto. Eu acredito que ela talvez se expresse pela própria linguagem do livro, né? Que é uma linguagem bem simples, que apresenta muitas tirinhas, muitos desenhos, que acaba por interessar o aluno e fazer com que ele se sinta realizado ao ler aquilo, né? Uma linguagem simples. Bom, pessoal, por fim, a gente vai fazer uma breve conclusão aqui, enumerando alguns pontos positivos e negativos de cada projeto, para tentar dar uma ideia de qual seria o mais adequado para aplicar na realidade de escola que vocês imaginam. Pode passar. Bom, as limitações que a gente acha que estão ligadas ao PSSC, primeiramente a falta de recursos laboratoriais, né? Porque o guia de laboratório, ele propõe algumas experiências assim que precisaria de um arranjo experimental que às vezes não existe em muitas das escolas do Brasil, né? As escolas mais humildes, e acaba limitando isso, principalmente também durante a pandemia, né? Que a gente não tem esses aparatos em casa. A segunda limitação seria a densidade do texto, né?
os enunciados os enunciados do PSSC são muito longos e apresentam uma linguagem próxima à científica, né? Como a gente disse, com introdução a pré-cálculo, a vetores, e isso pode acabar desestimulando um aluno que não tem tanto interesse assim numa carreira científica. A terceira limitação seria justamente a necessidade de pré-requisitos para entender a física do PSSC, que é uma física pré-científica que utiliza justamente esses conceitos de cálculo e de geometria. E, por fim, o papel do professor é indispensável para a realização dos experimentos, principalmente porque os arranjos não são tão fáceis assim de serem manipulados por alunos que não têm todo esse conhecimento, então é necessário que o professor também tenha um bom conhecimento experimental para conseguir passar esses experimentos de maneira sólida. E em relação às potencialidades, a gente acredita que o PSSC, ele se baseia nos processos, né? Ele se baseia na experiência, se baseia na construção do conhecimento e não só nos resultados, que é geralmente o que a gente vê nos ensinos nos ensino médios em si do Brasil, né? Tipo, como ele tem uma ênfase da estrutura da ciência, ele tenta construir o conhecimento ao longo do texto. Outras potencialidades seriam os gráficos e esquemas, né, que, como a Vitória mencionou, facilitam bastante para o aluno visualizar o que está sendo explicado no texto. Os filmes também, que fazem parte de todo o material do PSSC, né? Tem o filme, tem o guia do laboratório, tem o guia do professor. E o guia do professor, por fim, né? Que também seria um ponto positivo por orientar os professores a realizar os experimentos e a como dar a aula idealizada pelo projeto. Bom, pessoal, agora em relação ao GREF, a gente também enumerou algumas limitações e potencialidades. Dentro das limitações, a gente acredita que o material Leituras de Física, que é dado aos alunos, né, desenvolve uma física muito superficial, baseada apenas em experimentos simples, ou em proporções, em tirinhas, etc., e não passa, de fato, o rigor que talvez seja necessário para uma formação científica. A segunda limitação seria que os experimentos não têm um rigor experimental também. Ela não apresenta uma análise de dados que, né, deveriam seguir o método científico em si, é só o experimento de visualização, né? Como, por exemplo, durante o nosso capítulo sobre colisões, tem um experimento de colisão de carrinhos. Basicamente, ele só fala, bata um carrinho menor num carrinho maior. Entendeu? Não tem nenhuma análise, falar qual seria a velocidade desse carrinho, coisas do tipo. É uma coisa muito, muito básica. A terceira limitação seria a simplicidade do texto em si, né? Que pode limitar bastante um aluno que visa uma formação científica, visa no futuro entrar numa universidade e fazer um curso de ciências, isso pode acabar desestimulando ele, né? Porque dentro do ensino médio, que é onde o GREF deveria ser aplicado, isso pode ser uma visão muito simplista da ciência e da física. E a quarta limitação seria que o material do professor, o guia do professor, ele é muito mais completo do que o guia do aluno, né? O guia das leituras de física. Então, é necessário que o professor passe esse rigor que está no seu material, do guia do professor, durante as aulas. Passe as equações, passe os conceitos físicos, as leis, etc. Porque no próprio livro, no livro do aluno, isso não aparece. Agora, em relação às potencialidades, um ponto muito positivo é a linguagem, que é uma linguagem muito diversa. Ela é uma linguagem verbal e não verbal, se apresenta em imagens, em gráficos, em tirinhas, e o texto mesmo, ele não é contínuo, às vezes tem uma caixinha de texto aqui, uma caixinha de texto ali, que acaba por interessar o aluno, e isso fica parecendo até uma revistinha, assim, né? Então é bem, bem interessante. Outra potencialidade seria que, justamente por ter esse material não tradicional, a aula tende a ser não tradicional também, né? E como o material do professor é um pouco mais completo e um pouco mais denso, o professor, tendo as habilidades necessárias para isso, ele pode muito bem construir o conhecimento dentro da sala de aula, não ficando preso a um livro, por exemplo, né? Porque, geralmente, os professores utilizam os livros didáticos como a base em si e não acabam construindo conhecimento, construindo as fórmulas, deduzindo as coisas, e
e como o material do aluno ele é um pouco mais simples, o professor tem essa lacuna para preencher. Então, ele pode fazer uma boa construção do conhecimento. E, por fim, a potencialidade é justamente o livro do professor, né, que dá essa abordagem um pouco mais densa, possibilitando que ele aplique isso dentro da sala de aula. Bom, pessoal, agora, por fim, a gente deixou o questionamento aí, né? Qual seria o melhor projeto? Bom, na minha opinião, não há um melhor projeto. O melhor projeto, na realidade, é aquele que se adequa melhor às condições em que vão ser aplicados, né, na escola e etc. Eu acredito que a física do Graph, ela é uma física simples, que deveria ser usado principalmente para interessar os alunos antes do ensino médio, né? E por ser um livro por ser um material que não demanda tantos aparatos experimentais mirabolantes como o PSSC, ele pode muito bem ser aplicado em escolas mais humildes. E o PSSC, por outro lado, poderia ser aplicado em escolas de ensino médio com divisão de carreiras, né? Aqueles alunos que buscam no futuro fazer um curso de ciências na universidade, eu acho que esse seria um material muito bom para já introduzir eles dentro desse mundo científico. Os dois projetos são muito bons, porém vai depender muito do contexto da escola. Se a escola possui recurso suficiente, o projeto do PSSC pode ser utilizado ali, principalmente na questão dos laboratórios. Porém, se a escola não tem os laboratórios, fica bem complicado de utilizar aquele projeto, e o Graph pode ser uma boa escolha, entendeu? Por ser mais acessível. Bom, concordo com os meus colegas, acredito que cada projeto se enquadra com um perfil de alunos diferentes e que caberia ao professor conseguir identificar qual que é o perfil da sua turma. Se fosse um perfil mais interessado em assuntos científicos, o PSSC seria um projeto melhor para aprofundar os assuntos, enquanto que se o perfil fosse de alunos com maior dificuldade e menos interesse em física, o Graph seria um projeto mais ideal para trazer o interesse e uma aproximação com a realidade desses alunos. Bom, gente, também, pensando assim, eu acredito que o Graph e o PSSC, eles podem ser utilizados juntos, né? O Graph introduzindo o assunto e o PSSC vindo ali com seu rigor. Então, acho que os dois projetos, eles se complementariam. Então, acho que seria uma ideia interessante, assim, para o professor aplicar em sala de aula. Como dito anteriormente, o PSSC apresenta um rigor mais científico, algo um pouco mais aprofundado. Acredito que os dois projetos poderiam ser usados em conjunto em momentos diferentes. O Graph numa sala de aula normal, onde a maioria dos alunos geralmente não tem, né, no ensino médio padrão, o interesse em física, fazendo com que eles se interessassem mais, e o PSSC num curso paralelo de aprofundamento. Algumas escolas com um pouco mais de recurso possuem aulas no período da tarde, enquanto os alunos normais só estudam de manhã, e o projeto poderia ser usado como aulas de complemento para que os alunos com interesse conseguissem se aprofundar um pouco mais, não prejudicando aqueles que não possuem tanto interesse em seguir carreira científica. Então, como foi dito, falar qual é o melhor projeto talvez não seja fácil, mas com certeza a gente conseguiu ver pontos positivos e pontos negativos em ambos, mas a gente com certeza tira proveito de ambos os projetos, que são incríveis e que conseguem suprir diferentes necessidades. Uma análise da turma, das necessidades do professor, da turma, da escola, da comunidade, a ambientação que a escola tem, as necessidades, a realidade, a estrutura, todos são fatores importantes na análise para a escolha do projeto. Mas já é maravilhoso ver como nós temos projetos que conseguem ser extremamente diferentes em alguns aspectos, ou conseguem ser semelhantes, mas que conseguem atingir diferentes pessoas e conseguindo também atingir o objetivo de ensino. Então eu espero que essa discussão
tenha trazido algum proveito para que você possa ter conhecido um pouco melhor o PSCC, o Greph e também refletido um pouco sobre essa questão da preocupação de aplicação, alguns dos critérios que também a gente trouxe, e que a gente consiga continuar discutindo isso, sempre trazendo novos pontos que consigam contribuir com todos os aspectos que foram discutidos durante o seminário, e que a gente saiba que sempre isso possa, e que a gente sabe que, no final das contas, a gente deseja sempre que a educação possa melhorar e que possa atingir mais pessoas. Eu agradeço demais pela atenção, espero que você tenha conseguido tirar grande proveito. É isso, muito obrigado, tchau!